deixar então, estou gravando aí, vai ficar para Nilce ver, depois a gente tira de novo lá do YouTube esse vídeo aí, ok? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, pode abrir, e a gente está numa parte que a gente está concluindo essas ordens da ajuda. Nós falamos aqui da ordem, como é que a ordem ela precisa ser olhada diante de uma constelação. A ordem da hierarquia é uma ordem que vem da ancestralidade do maior para o pequeno. Então, do grande para o pequeno. Então, o pai e a mãe são grandes, os filhos são pequenos. Então, por mais estudo, por mais habilidade que o filho tenha, a visão sistêmica é que o pai e a mãe, o avô e a avó, têm mais conhecimento da vida e do mundo do que o filho, porque já vivenciaram muito. Então, essa é uma ordem de quem chegou primeiro, uma ordem do tempo, cronológica. Então, tem também do irmão mais velho, que chegou primeiro, segundo irmão. E aí tem a ordem também do mundo, daquilo que eu preciso me colocar no mundo. Quando eu entro num trabalho, quando eu estou envolvido em alguma atividade, em que lugar que eu cheguei, que lugar que eu estou. Sempre a ordem do tempo cronológica ela é contada diante da ordem quando eu estou chegando em algum lugar. Então é preciso que a gente respeita essa hierarquia, né? Então essa ordem ela funciona até mesmo na função do pai e do filho, na função mesmo, na função do trabalho, função do dinheiro, tudo aquilo que eu falei que a gente coloca em ordem o mundo externo, as coisas que acontecem fora e as coisas que acontecem dentro. E colocamos em ordem também para poder dar autonomia para os nossos filhos e também nos autorizar. É uma questão de ordem também que nós vimos ali. Né? Eu me autorizar, ter essa autorização, ter essa autoridade enquanto pai, enquanto mãe, e enquanto filho, eu olhar para o meu pai, saber para minha mãe, saber que eu vou ser sempre pequeno. E, e eles são grandes, né? E quando coloca a hierarquia no sentido de que, a ordem, no sentido de que quem vai continuar com o sistema, quem vai evoluir o sistema, quem vai dar continuidade, aí você tem a precedência, né, dessa hierarquia, dessa ordem, a precedência no mais novo. O mais novo tem possibilidade de dar continuidade sistêmica. O sistema não acabar. Se ele não tiver prioridade, o sistema acaba. Então, é preciso de ter uma prioridade para ele poder crescer. Então, é preciso que haja uma segurança para poder ele crescer e que haja também uma metodologia ou um processo de educacional, um processo de formação, uma cultura que vá promover ou vai criar um ambiente favorável para essa criança tornar-se um adulto um pouco menos afetado. Embora que a gente sempre tenha algumas questões para a gente poder trabalhar, porque por mais que a gente faça, o nosso sistema está em evolução. Então aí a gente está falando do fechamento da ordem da ajuda e no último encontro nós falamos muito da bênção, da maldição, do amor, do ódio, da raiva, né? Como que isso chega, como é que se constrói, né? E aquilo que vincula e aquilo que não vincula na visão sistêmica. E hoje nós vamos falar um pouco dessa lamentação. A lamentação do ajudante, a reflexão para o ajudante. Né? A lamentação, ela se recorda de algo anterior e a pessoa se lastima por isso. Então ela fica nessa murmurando. Então no processo de lamentação, e ainda mais ampliado, né, na acusação,
Nós desejamos que algo tivesse sido diferente, ou que poderia ter sido diferente do que foi. E através da lamentação e da acusação, nós rejeitamos algo, rejeitamos uma realidade. O resultado é que essa realidade ela não pode atuar em nós da forma especial de que é capaz de atuar. Então, essa realidade foi em vão que aconteceu. Todo acontecimento foi em vão, porque não produziu aquela força necessária para a evolução e para o crescimento. Se é de que maneira que a gente pode chamar essa evolução, certo? Pode dizer assim, pela sobrevivência mesmo, né, natural, né? Então, na lamentação, a realidade é comparada com algo que poderia ter sido diferente, mas que de fato não foi. Então, por um motivo ou outro, né, algo que ocorreu diferente comparado com a realidade que existiu, não tem força. Então, a lamentação, ela limita e enfraquece, ao invés de levar à frente. A alimentação ela acaba paralisando, de uma certa forma, porque o indivíduo, a pessoa, o cliente, ela não tem força, não tem possibilidade de reagir e de agir de maneira proativa. É totalmente diferente quando nós entramos em sintonia ou em concordância com a realidade, como ela foi. Quando concordamos com a realidade, ela se torna significativa e grande. Então essa concordância, ela atua como uma bênção, fazendo com que a nossa realidade floresça. Através dessa nossa concordância, a realidade transforma-se numa força vital que ela carrega os frutos no seu devido tempo e nos reconcilia com ela. Através da concordância, a realidade ela torna-se preciosa e valiosa para nós. O que ocorre com a lamentação? Na lamentação é o inverso. E na acusação também. Ela acaba atuando como uma maldição, não como uma bênção. Porque ela paralisa, ela deixa algo murchar dentro de nós, e principalmente essa força que murcha dentro é a força que nos conduz livremente para o amor. Então, na lamentação e na acusação, algo morre antes que possa amadurecer ou antes que possa nascer. Então, dessa forma, a lamentação e a acusação comprovam-se inimigos da realidade. Também são inimigos dessa realidade, né, outros seres humanos que tragam algo vital para a nossa vida. E às vezes algo vital, né, precisa ser olhado da maneira como ela é. Então a acusação e a lamentação, elas separam onde o amor vincula. Então na acusação e na lamentação, o amor ele se define. Mesmo quando reclamamos do presente, responsabilizamos e acusamos outras pessoas pelo que acontece, o amor ele definha e esgota a nossa força vital. Em alguns momentos nós reclamamos de algo, né, uma tentativa de querer mudar. Então nós lutamos com muita força contra isso. Dessa forma nós estamos buscando, melhorando ou não essa realidade, lutando contra, né, batalhando contra tudo isso. Toda vez que a gente luta, que a gente faz esforço para algo, a gente não consegue atuar de maneira amorosa. Esse impulso para agir vem somente do desejo de que algo deva ser diferente do que é na realidade. E é assim que
ficamos assim desgastados e exaustos sem conseguir mudar nada. E às vezes até vazio. E aí pode ser uma porta aberta para alguns sintomas, inclusive a depressão, porque algo se esvazia dentro de nós. A lamentação ela vai, e a reclamação ela vai retirando algo de dentro. Agora, quando entra nesse processo de concordar com a realidade, a gente entra com o nosso lado adulto, a nossa possibilidade adulta de olhar para aquilo que está acontecendo, para o nosso mundo. E quando a gente reclama e lamenta, a gente ainda está na nossa infantilidade, não está conseguindo ainda entrar nessa sintonia. Então o adulto, ele entra nesse movimento de concordar com a realidade sem reclamar e sem acusar ninguém. Então, mesmo que essa realidade não possa ser modificada, não pode ser alterada, de certa maneira, o mundo interior do adulto ele pode ser percebido e notado e atravessado essa circunstância, essa situação de maneira diferente. Então essa realidade ela pode mudar e nós teremos uma influência sobre ela porque nós concordamos com ela. Esse processo é que entra no movimento de influência, que é uma força que vem, e essa força não vem de nós, ela vem desse movimento ao qual a gente entra nessa sintonia, nessa concordância, nessa harmonia, nesse equilíbrio interno e externo. Então, pessoal, uma parte da reflexão é lamentação e a acusação, certo? Quando nós estamos atuando diante de uma constelação, nós de repente nós podemos deparar com algo que vai além daquilo que nós temos como conhecimento, ou além daquilo que nós sabemos, nós temos informação. E de repente nós chegamos naquilo que o Bert Helling chama de abismo. Então quando a gente olha para esse algo que é o abismo, que depois do abismo entra num mistério que a gente não tem resposta, e a gente pode perceber que o abismo ele é algo profundo. Na nossa imagem interna, o seu fundo é tão profundo que nós não podemos apreendê-lo. Então, para nós, fica a seguinte percepção, de que o abismo ele não tem o fundo, mas a sua profundidade ela nos atrai. Então, é a imagem que representa todos os grandes mistérios. Então, para nós, cada mistério, cada abismo, são imensuráveis profundo. E a sua profundidade que nos atrai e perante a qual nós detemos internamente. Pois se a gente tentar ou quiser dar um passo a mais, a gente já poderia precipitar e cair nesse abismo. Então é quando a gente chega e percebe que nós somos limitados diante de uma situação. É nosso limite e é também o limite do cliente, é nosso e do cliente. E às vezes esse abismo é limite do próprio cliente, né? O terapeuta está num lugar, mas o cliente está no outro. E ele se depara diante desse abismo. E o terapeuta chega junto diante desse abismo. É o limite de ambos. Então, essa percepção de esse gesto de deter, de
parar perante aquilo que não é atingível e retroceder, apesar da atração e essa persistência que não consegue nem para frente nem para trás, e permanece centrada em seu lugar, é um gesto de reverência. Perante o abismo, essa reverência é um desafio como um presente, que acaba chegando de uma maneira tão saudável que qualquer passo além pode ser algo que vai colocar em risco todo o trabalho, vai acabar entrando num processo de desconstrução daquilo que foi até o momento presente. Então é isso, pessoal. A diferença de concordar com aceitar e tolerar, né? Quando eu aceito, eu ainda entro nesse movimento ainda de ter alguma vingança ainda, né? Olha, eu aceito o que você me fez, mas você me aguarda. E o tolerar é a mesma coisa, né? Eu estou tolerando, mas me aguarda quando eu explodir. Você só espera, né? Espera a minha vez. E o concordar já é uma dinâmica diferente, né? Que envolve essa consciência espiritual, uma consciência mais ampliada, que a gente vai caminhando a passos, talvez assim, um passo atrás do outro, devagar, para chegar a essa busca, né? Essa busca de concordar com a nossa vida, com o nosso destino e conduzir e levar aquilo que é nosso, né? Aquilo que chega até mim. Então, se aquilo que vem até mim, mesmo que seja físico ou emocional, eu vou levar de maneira mais saudável, né, possível. Ou eu vou procurar dar uma dinâmica um pouco diferente do que eu teria se eu não tivesse tendo esse conhecimento da constelação. Haja vista que o conhecimento não significa nada, né? Não significa que com conhecimento você possa fazer algo, possa tomar alguma atitude. Então, o conhecimento ele ajuda muito, mas é preciso que a pessoa coloque espiritualmente o movimento para poder caminhar internamente. Não só o conhecimento é que vai trazer os benefícios, né? É preciso que que o conhecimento se transforma num movimento dinâmico, um movimento da vida, né? Não tem que ficar incipiente. É aquela questão, né, de que eu vou fazer um curso, uma faculdade de psicologia ou uma formação em terapia, em psicanálise, para me poder ajudar os outros. Porque eu sou uma pessoa diferente do mundo, sabe? Eu quero ajudar os outros. Eu quero ajudar as pessoas, cuidar das pessoas. Olha só como que é o negócio. E aí tem muita gente que se envolve e que também não olha para as suas questões internas. Tem o conhecimento tudo, mas não consegue evoluir emocionalmente. Tendo em vista do próprio filho que eu acabei de constelar a mãe dele hoje. Né? Isso é um exemplo tão clássico, tão claro para a gente. E aí a constelação familiar, ela vem implicar assim com a gente. Olha, se você ainda tem ferida, claro que nós temos ferida, pessoal, é olhar para a nossa ferida e procurar curar, para depois ir para o cliente. Não querer consertar o mundo lá fora enquanto a gente está despedaçado por dentro. É óbvio que a gente vai estar um pouco fragilizado por dentro, mas a gente vai estar no movimento de desconstruir e de reformar internamente, para poder ir para o outro,
ir de encontro ao outro. Não fazer um curso só olhando uma visão para fora. Eu quero melhorar o mundo lá fora, eu quero ajudar os outros, eu quero fazer isso para as pessoas, eu quero fazer. E a constelação familiar também não vai salvar o mundo também não. Mas ela, em primeiro plano, ela ajuda muito ao terapeuta. Assim como a psicologia, para aquele que quer olhar, que faz um curso de psicologia, que olha para dentro de você, ele também tem o seu mundo interno modificado. Porque ele aprendeu, foi educado a olhar para o mundo dele. Né? Então, qualquer terapia, mas a constelação familiar ela é muito mais intensa com esse olhar. Né? Embora a faculdade de psicologia tenha olhado muito para isso hoje, porque está vendo que a psicanálise dá conta dessas análises, então eles estão exigindo também em algumas faculdades que o aluno passe pela terapia também, faça as suas análises, né? Na psicologia, né, Luzia? Nem fala análise, né? Como é que fala, Luzia? Diga pra gente aí. Na psicanálise eu sei que é análise, na É psicologia, psicoterapia. psicoterapia, né? Sim. Psicoterapia. Isso aí. E assim, a gente sempre é orientado, desde o início do curso, que a gente Aham. precisa se tratar, não tem como, né? Tem como, Tem que fazer terapia, a gente vai, antes até de começar os atendimentos, essa parte mesmo, a gente tem que passar na terapia, senão não tem como. sim, não tem como, né? Mas a gente vê que a constelação familiar, né, Luzia, ela tem uma linha bem assim diferente, né? Não é? É muito mais dinâmico, Muito mais dinâmico, né? muito, muito, muito mais. É muito pontual, né? Muito pontual. Então, é bem assim, é interessante. E o desses pilares que nós falamos com vocês, né? Que essas ordens que a constelação familiar traz e aquilo que o Bert Helling pontuou, que 80, 90% da questão é harmonizar pai e mãe. Então, se volta a constelação para olhar para o terapeuta, para olhar para essa harmonização, para olhar para a ancestralidade, trabalhar um pouco a sua raiz, para ele poder sentir que está sustentado, que ele tem força do sistema dele. E nós vamos aprendendo a desconstruir os nossos julgamentos para poder olhar de uma maneira mais harmoniosa, mais amorosa, aceitar o outro como o outro é, aceitar a nossa vida, nosso destino como ele é e aceitar a família do outro. A perfeição é como ela é. E entrar no papo também de perfeição também, a gente é, vai ver que tem muitos significados essa palavra, né, da perfeição. Então cada um tem o seu significado do sentido que essa palavra vai trazer para a gente. E aqui esse olhar na constelação, a perfeição é como ela é como ela chega. Então é essa concordância. Então o que é perfeito, né? O que é perfeito para mim pode não ser perfeito para você, né? Então é essa perfeição. Então a família ela é perfeita para quem nasce naquele sistema. Então é preciso que o terapeuta entre nessa sintonia, nessa concordância, para poder caminhar junto com o cliente, ele caminhar junto com o cliente nesse movimento, desse processo sistêmico. Porque a constelação familiar é sistêmica, não atua no cliente individualizado, atua no sistema inteiro. E esse é outro lado interessante da constelação familiar, que quando atua numa constelação com o cliente, ela vai por esse campo morfogenético. E esse campo ele reverbera para o sistema inteiro diante daquela questão, diante daquela inclusão, diante da ordem que se coloca. Então se coloca no campo e se coloca fisicamente também como hábito. Porque se eu também não modificar meus hábitos,
eu também não altero esse campo de energia da minha família. Eu mantenho o mesmo hábito, eu vou manter a mesma situação. Nesse exemplo aí, tem força para você cortar a mesada do teu filho? Não, não tem. Né? Então, vai continuar dependente e codependente. Vai continuar com a fragilidade do lado masculino. Opa, Uma coisa interessante, pode falar, Luci. uma coisa interessante que você colocou aí nessa parte, assim, até comparando a constelação e a psicoterapia, porque na psicoterapia, muitas vezes, se a gente chegasse nesse ponto aí, mostrando ao cliente que o que ela está fazendo, na verdade, que a queixa dela, na verdade, é responsabilidade dela. Então, muitas vezes, parece que o cliente não quer fazer a mudança. Então, é como se assim, você está confortável com isso, você ganha com isso, você está se queixando, mas na verdade você não quer mudar nada. E na constelação, não, você coloca que essa pessoa, ela não tem força nesse movimento, né? Então, assim, eu acho que esse enquadre talvez mude até para a pessoa, auxilie, né, nessa percepção. Então, ela pode desejar ganhar força e aí sim mudar. Ela não se sente tão culpada, tão responsável, porque a gente meio que aponta culpa na terapia e a constelação não. É, Eu tô olhando junto com ela e eu estou compreendendo até mais. Então, poxa, então se isso aqui não é uma coisa que eu não quero fazer, né? Não está bem aqui, tem algo atrás, algo além, então ela pode conseguir fazer ou não, mas é interessante. exato, é exatamente por aí. Né? Perfeito. Ô, Unicé, boa noite, né? Conseguiu, né, Unicé, chegar, né? A internet Boa noite. Ai, graças a Deus. que, É sem aula ontem, hoje não dá. que bom. Mas eu gravei e vou mandar a de ontem, a parte que continuei gravando, não gravei ela toda, e hoje eu gravei aqui. Estou gravando e vou deixar também para a gente poder rever. Tá legal? Que nós Obrigada. conversamos antes e o que a gente vai continuar conversando agora. Ok? Ok, Marcos, obrigada. Então, Luzia, é interessante o que você colocou aí, faz grande sentido, né? Porque a constelação familiar traz esse olhar daquilo que está em desordem no sistema. E aí o cliente precisa de se apropriar dessa força. É onde que ele vai se apropriar dessa força? Do pai, da mãe, da ancestralidade e da criança dele. O que a criança dele não teve que ele foi tão fragilizado assim? E aí ele precisa de entrar nesse movimento, no processo da biografia dele e do processo da ancestralidade, pelo qual alguém está identificado e está repetindo uma situação. E aí se coloca em ordem. Eu preciso ter a força primeiro para depois colocar em ordem. Eu vi muita constelação de, por exemplo, de pessoas que estavam adoentadas mesmo seriamente e correndo risco de até adquirir um câncer ou algo mais. Porque tinha que dar conta dos filhos todos. Filho casado já, com mulher, com filho, e, e o pai sustentando, dando condições para sustentar esses filhos que ainda não adulteceram. E aí a constelação identificou a desordem que estava na família, e aí colocou em ordem, e, e esse homem começou a ter força. Não, a partir de agora eu vou dar rumo para cada um. E aí foi lá e chegou em casa e começou a falar assim, olha, quero fazer uma reunião. Olha, você, meu filho, você é casado, você agora vai seguir a tua vida. O filho até se chocou assim. O que aconteceu contigo? Não, nós agora vamos colocar tudo em ordem. Para a minha saúde e para a autonomia e liberdade de vocês. Eu me autorizo e estou autorizando vocês a ir para o mundo. E aí começou a pôr em ordem. Porque isso adoece duas pessoas, né?
o pai e o filho. Os filhos ficam doentes também. Porque se o pai falta, o filho não tem autonomia para seguir no mundo. Ele perde o referencial todo. Acabou o mundo. Ele morre junto com o pai. Ele morre junto com a mãe. Porque o pai e a mãe, ou o pai principalmente, na função de mandar para o mundo, não conseguiu mandar. Ou a mãe tem essa função de prender, de acolher, de ser casa, de ser ninho, de ser dentro. Mas o pai é mundo. O pai é vida. Então, se a criança não tem esse referencial e ela se perde, quando ela perde esse adulto, ou quando ela perde o companheiro, e ela tem um companheiro ou uma companheira que faz substituto. Quando perde o companheiro e a companheira, ela também perde esse mundo, ela se desestrutura. Muitas pessoas morrem juntas, você pode perceber isso. Muita gente. Morreu o marido ou morreu a esposa, daqui a, às vezes, menos de 1 ano, 2 anos, ele morre também. Não aguenta, perdeu o referencial do mundo e da vida. Ele não foi aprendido a olhar para a vida, olhar para o mundo com autonomia, com autoridade, sabe, com responsabilidade. E aí, quando ele perde aquilo que ele tem, ele também se perde no mundo, se perde na vida. Acaba o mundo para ele. O mundo acaba. E, Marcos, uma coisa que eu observo nas terapias muito, Aham. em relação mãe e filhos, Certo. quando a mãe, né, vem em terapia, muitas vezes, com uma queixa referente aos filhos, essa queixa tem a ver com falta de afeto, de atenção, de carinho. E o que dá para observar é que, por algum motivo, ela prendeu esses filhos à sua volta, mesmo casados, moram perto, mas, então, assim, eles estão juntos, mas não estão. Então, tem sempre uma queixa de abandono, só que eles estão todos ali, emaranhados. Eu vejo isso com muita frequência, essa queixa da mãe, ou seja, eu não sei aí quem prende quem está insatisfeito com quem, mas isso é assim, muito comum. Quando você, se essa mãe normalmente montar uma constelação com essa queixa do filho, e desliguei a câmera aqui. Ó, é muito comum colocar assim, ó, a mãe e o filho. Ela casada com o filho. Entende? Certo, entendi. E aí o que Uhum. ocorre aqui? O que está ocorrendo aqui? Essa mulher, essa mãe, ela não tomou do pai o que era necessário para ela ter do masculino. Então ela tem uma carência de pai aqui. Provavelmente se colocar o marido vai colocar numa posição lá atrás também. É muito comum o marido ficar atrás dela, porque ela buscou o primeiro pai no marido e não encontrou esse pai. Quando nasce o filho, ela projeta o pai no filho e o filho substitui o marido. O filho substitui o marido. Então, quando o filho vai para o mundo, ela sente que perdeu o filho. E às vezes essa mulher perdeu o pai muito cedo, muito nova, ou não teve esse pai presente. Esse pai não foi um pai que auxiliou a função dele. O pai ficou muito distante dela. Então ela quer fazer do filho essa substituição. E aí o movimento interessante que a gente sempre trabalha na constelação é trabalhar a criança dessa mulher, né? Dar autonomia para essa criança. Ela ainda deseja o pai dentro, porque ela está infantilizada aqui, ó. Ela está infantil aqui. Então ele fazer um trabalho de adultecimento
para que ela libere esse filho para o mundo. Liberar o filho para o mundo. Filho, é o filho precisa de ir para o mundo. A função do pai é tornar-se desnecessário para o filho. Então, quando tem uma mãe ainda que queixa porque o filho não vem na casa, porque o filho não vem visitar, porque a carência dela não está no filho, ela está projetando uma carência infantil nesse filho. E que é pesado para o filho, entendeu? Isso é pesado para o filho. O filho tem que estar na frente e seguir para o mundo, ir embora. Né? O pai não tem que ficar, nem a mãe ficar esperando que o filho volta e dê o que o marido não deu, o que o pai não deu. Então, muitas queixas nesse sentido, Luzia, se você for colocar, pedir para colocar nos bonecos na constelação, você vai ver essa imagem ali. Realmente, tem tudo a ver. Né? Tudo Casadinha a com o ver. filho. Sim. A mãe casadinha com o filho. Ok, pessoal? Alguém tem mais algum papo aí? Fica legal, né? Essa questão dos filhos, né, da dependência do pai, eu ultimamente assim tenho presenciado muito isso, né? Dessa situação que você falou da constelação. Hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga e Aham. ela estava falando em relação a isso, né? A dependência mesmo do filho, né? Do filho, né? Dependência, né? Isso. Mas, E de não querer, né? Não querer agir, não querer resolver a questão dele assim, dentro de casa e achando que os pais têm que continuar provendo, né? E assim, eu conheço várias pessoas nessa situação. Não sei se, né, é agora o momento que está proporcionando trazer isso à tona. o que que acontece? É, nesse momento que a gente está vivendo aqui é um momento bastante delicado, mas o que acontece nessa constelação é assim, ó, quando a criança é pequena, ela necessita da mãe, é claro, a criança, da mãe e do pai. Quando ela vai crescendo, essa mãe não larga essa criança. Aos 17 anos, essa criança ainda está presa ainda na mãe ainda. Às vezes chega aos 19, ela está presa. Quando chega aos 21 anos, que ela começa a criar o mundo do eu pela antroposofia, nascimento do eu, ela já quer, dos 14 anos já começa a afastar. Às vezes a mãe reclama que, olha, quando fez 17 anos, virou a cabeça. Não é que virou a cabeça, a criança ela não quer mais ficar presa na mãe. Então, quando ela não tem a autonomia, a força de ir para o mundo, jovem, ele vai ficar preso na mãe. Aí, quando chega no adulto, a mãe quer mandar o menino para a rua, para o mundo. Mas o menino não tem asa. Como é que uma criança que não aprendeu a bater a asa vai para o mundo assim? Ele não vai. Ele sente inseguro no mundo. O mundo é um lugar perigoso para ele. Então a criança ela olha para o mundo primeiro para os pais. Ela vê o mundo através dos pais. Como que os pais veem o mundo? Como que os pais olham para o futuro? Assim a criança olha. Até a idade dos 14, 15 anos, onde tem muita depressão com 14, 15 anos, 16 anos. Porque começa esse nascimento da emoção aos 14 anos, que vai se completar no 21 até os 28 com o nascimento do eu, da alma, né? Então, até os 21 anos, o corpo físico sente. Dos 21 anos em diante, a alma começa a sentir mais. Então, a dor é uma dor mais na alma. Por isso que a fase de suicídio no mundo é mais perigosa dos 14 aos 28 anos. A antroposofia explica isso com maior clareza para a gente. É a parte mais delicada, onde a criança sai da adolescência e entra
num movimento de uma alteração significativa no campo da emoção. A emoção agora começa a ser dele, não é do pai, mas da mãe. Então ele começa agora a olhar o mundo por uma outra janela, querer entender o mundo pelo olhar dele. E aí o pai, continuando segurando essa criança, prendendo, sem dar essa autonomia, ele vai crescendo aqui, ó. Fica um adulto com 50 anos, ainda olhando para o pai e para a mãe. E o pai e a mãe significa e representa dinheiro para essa criança. Né? A criança é que vê o pai e a mãe como condição financeira, como sobrevivente. O adulto, ele vê o dinheiro no trabalho que ele realiza. Esse é o adulto. E ele leva o pai e a mãe dentro. Então a função do pai e da mãe é ir dando autonomia para essa criança crescer e tornar-se desnecessário para essa criança. O fato é que muitos pais têm medo de se tornarem desnecessários. Então eles querem que os filhos fiquem dependentes dele a vida toda. Porque tem medo do filho ir para o mundo, do filho ir para a vida, porque o mundo é perigoso. Então o pai fica protegendo a mãe, fica ali no ninho. Então não deixa o filho voar, ele não aprende a voar. É uma águia que virou galinha, né? Ou que tem a mente de galinha. E aí a galinha ela não consegue voar, ela só fica ciscando, próximo ao território dela. Não consegue aventurar em outros territórios. Tudo é muito perigoso. E aí os pais começam a reclamar. Está com 21 anos, não decidiu profissão, está com 28, não sai de casa, está com 30, não sai de casa. Mas da onde é que veio para essa criança não ter força de conquistar o mundo? Da onde que veio essas ameaças, né? Esses medos todos? Essa insegurança? Da onde vem um homem com 44 anos que é formado em psicologia e é formado em biologia, tem o seu trabalho que ainda depende de mesada da mãe? De onde vem isso, né? Senão dessa própria estrutura familiar que veio doente dos avós, dos bisavós, chegou na mãe. A mãe hoje está com quase 70 anos, né, com 60 e poucos anos, e ela quer vivenciar, e ela busca a terapia, mas também a psicoterapia, a terapia, mas é como a gente diz, né, Luzia, falta força para poder ela realmente colocar em ordem. E é isso que sente. Ela se sente muito também a criança que faltou muito do pai e aí não quer perder o filho, porque ela tem medo de perder o filho. E aí ele vai me odiar. Aí eu falo assim, a criança, ela, se o adulto não faz o que ela quer, ela odeia o adulto. É o pior adulto do mundo. Se faz o que ela quer, então ama ela. Então é a criança que tem esse olhar. E aí ela permitir com que o filho tenha autoridade nas escolhas dela e tenha autoridade de decidir o que ela vai fazer com o dinheiro dela. Então ela é a mãe, poxa, e o filho tem 44 anos, não tem 8 anos, quer dizer, tem 44 anos com 8 anos de idade, né? Com 8, 9, 10 anos. Né? Ok, pessoal? Eu não sei se chegou aí, né? Como é que foi aí? Como é que chegou aí? Mais algum comentário, alguma pergunta aí, pessoal? Mas sem você agindo de maneira bastante sutil.
né? Então, quando o terapeuta entra nessa sintonia a favor do que é, que ele toma uma decisão ou uma ação, ou até mesmo de não tomar nenhuma ação, então nessa sintonia vem aquilo que pode e o que se deve fazer, o que deve. Então, mesmo quando há uma ação, ou quando não há essa ação, solta algo se a pessoa estiver em sintonia. Então, algo é solto, algo é livre. Então, pensamento egoísta, as intenções que afastam dessa sintonia, o medo também, esse medo que vem de outras pessoas, que se opõe àquilo que nós estamos entrando em sintonia. Então, soltamos sem se opor. E não soltar também, já seja, chega também o soltar e o não soltar também, ele pode ser observado como uma sintonia, de acordo com o movimento que vai acontecer com esse soltar e esse não soltar. Agora, como é que se pode colocar em prática, como aprender a deixar e praticar isso? De uma certa forma, nós podemos nos preparar para deixar na medida em que observamos a natureza através da pura contemplação, da pura escuta, da pura sensação, se expondo àquilo que se desenvolve à frente, de modo assim, infinitamente múltiplo e que aparentemente se opõe à natureza. Se deixarmos se permitirmos ou deixarmos que o presente também atue naquilo que é e o que pensamos, e aquilo também que nos impede de deixar, então a própria ação se torna uma parte daquilo que atua. Entretanto, sujeita-se estar ou não em sintonia com isso. Então, levados e conduzidos pelo presente, e sem que talvez se perceba, também deixamos nós mesmos nesse movimento vazio de contemplação para o nosso... Se eu admitir aqui a Janaína. Quando nós planejamos, a Vânia está me dando aqui um texto aqui, ó. Quem tenta ajudar uma borboleta a sair do casulo, a mata. Quem tenta ajudar um broto a sair da semente, o destrói. Há certas coisas que não podem ser ajudadas. Tem que acontecer de dentro para fora, do Rubem Alves. E é bem assim, de acordo com o que a gente estava conversando ainda agora, né? Ela não estava nem aqui presente, né? E é exatamente isso, porque quando, voltando àquela conversa, tá, Luzia, anterior, da autonomia, se a criança ela não é conduzida a essa autonomia, que ela já tem um movimento para poder fazer,
desde que ela começa a amamentar, desde o seu nascimento, aliás, né? Quando ela nasce, já ela ganha uma autonomia de sair de dentro do útero. Então, desde esse movimento de nascimento, amamentação, cada processo que a criança vai atingindo, ela vai ganhando autonomia. Então, ela vai tendo essa leitura do mundo. Então, é esse movimento dessa borboleta que acabou citando aqui pelo Rubem Alves. Quando a gente permite, faz ali o corte para ajudar a borboleta a voar, a gente mata o casulo. E é o que acontece com as mães, né? As mães e os pais, que não quer que os filhos façam esforço para poder sair do casulo. Quer que os filhos tenham o mínimo trabalho possível, então quer dar tudo para o filho. É aquela história, né? Eu estou dando de bom e de melhor. Eu dei tudo para o meu filho. E é por isso então que você se estragou ele. Porque você deu de tudo. Então você tinha que ter dado o limite, foi o que você não deu. O limite faltou você dar. Você deu tudo, mas menos limite. Então aí você acabou prejudicando o casulo. Teu filho não soube sair do casulo, não soube se libertar. Pode falar, Luzia. Quer falar, Luzia? Pode contribuir aí. Ou não, você abriu o microfone aqui, eu achei que você queria falar. Eu acho que eu saí de novo, velho. A gente vai fazer um pequeno movimento e tem que deixar daquele jeito. Eu achei muito interessante isso. Isso ajuda muito a gente, enquanto pais, né? Que a gente observa verdadeiramente que a gente tem que deixar aí, né? Na verdade, a gente sempre percebe que a gente não fez. A gente reconhece o quanto a gente já deixou de fazer, mas podemos fazer a partir de agora. Né? A partir de agora, perfeitamente, Luzia. É exatamente isso, né? Ouvindo uma vez Leandro Carnal, ele, numa palestra que ele diz assim, olha, vou dizer uma coisa para vocês ficarem confortáveis. Vocês vão sempre errar com o filho de vocês. Mas aí tem o seguinte, tem os psicólogos, tem os psicanalistas, tem os terapeutas, que depois eles procuram. Agora você tem que dar autonomia para ele poder procurar. O problema é quando chega o adulto que diz assim, eu não acredito na psicoterapia, eu não acredito na psicologia, eu não acredito na psicanálise. Ele não está falando por ele aprendeu com o pai e a mãe. Entendeu? Então, esse é o grande problema da criança, do adulto afetado. É aquele que acha que a terapia, a psicoterapia, né? Terapia ele pode fazer de qualquer maneira, até jogando futebol ele pode fazer uma terapia, até batendo nos outros ele pode fazer terapia, né? Mas entrar num processo evolutivo de uma psicoterapia, de uma análise, é um processo que vai fazer com que a gente ganhe, né, um crescimento interior. E o grande perigo é esse, do adulto dizer até assim, eu não acredito nisso. E ainda, às vezes, ainda diz mais, né? Olha, Jesus me liberta, Deus me salva. O resto não tem mais nada nesse mundo. Né? Então, assim, errar, nós erramos, nós vamos errar. Agora, a gente quando vai tomando um certo conhecimento, a gente vai buscando a colocar em ordem. O problema é quando a gente não tem a força de colocar em ordem. Então, onde está a nossa fragilidade? A gente vai buscar dentro da nossa família, dentro da nossa biografia, aonde que a gente se sente tão ameaçado e tão inferiorizado que a gente não dá conta de colocar esses limites, né? E é que a Luzia falou, começar. O momento em que eu começo a ter um conhecimento, eu começo a criar organicamente a minha
o meu movimento, os meus hábitos começam a modificar, a mudar. Se eu não mudar o que eu estou fazendo no meu processo diário, eu vou continuar tendo a mesma vida que eu tinha. Eu também não mudo a minha dinâmica. Então, eu só mudo a minha dinâmica quando eu começo a alterar os meus hábitos. E aí eu tenho uma mudança na minha vida, né? E pode começar em qualquer momento, né? Certo? Não tem idade, né? Ok, pessoal? Mais alguma pergunta aí? Mais alguma fala aí? Alguma... Então, nós estamos falando do deixar, né? Do deixar ir, do soltar. É interessante que sempre que eu falo nesse deixar e nesse soltar, me faz lembrar de uma história que eu ouvi do Mário Cozini. Eu não sei de onde que é essa história, não vi em livro, eu vi contar por ele em programa do YouTube, no canal dele, que eu achei bem interessante, que é a história de uma ilha aí da Ásia, onde os caçadores, né, de macacos, né, os caçadores de macacos, eles montam as armadilhas nessa ilha. Como que é a armadilha que eles montam? Eles cortam o coco e botam amendoim dentro do coco. De uma maneira que a mão do macaco entra, mas quando pega o amendoim, ela fica maior que o buraco e ela não consegue passar pelo buraco do coco mais que foi feito. E macaco adora amendoim, sente cheiro de longe. Então o que acontece? O macaco enfia a mão dentro do coco, segura o amendoim e começa a bater o coco na árvore para quebrar o coco. Ele ainda não aprendeu que ele precisa soltar o amendoim e virar o coco, para o amendoim cair no chão e ele comer. Ele fica batendo porque ele não quer soltar, ele não quer deixar o amendoim ir. E fica batendo para quebrar o coco. O caçador escuta essa batida, esse barulho, e vai até o lugar do barulho e mata o macaco, né? E aí a conclusão dessa história é essa do nosso não deixar, do não soltar. E quem é o caçador? O caçador é a depressão, é o infarto, é a isquemia. O caçador vai ter várias formas que ele pode chegar. E chega e emplaca às vezes, né? É imperdoável. E o soltar deixa leve, né? Só que, como macaco, a gente também às vezes não quer soltar. A gente quer prender, a gente quer segurar. A gente não quer deixar ir. Então, quando entramos no planejamento com algo, ou quando nós queremos e desejamos decidir por um plano ou algo importante, às vezes nós podemos entrar num processo de parar, de deter, para não se expor tanto a esse plano. Então, manter-se à distância e sentir talvez que precisamos deixar primeiro que algo aconteça, algo diferente, para que a gente perceba uma sintonia maior com esse plano, com esse projeto, para que nessa sintonia o processo tenha um efeito decisivo, tenha uma resolução, ou entra num processo de resolução mais contundente, ou mais centrada, né, mais saudável. Então, o deixar, ele nos conecta muito mais do que fôssemos realizar isso por conta própria. Nesse deixar, nesse soltar, nós crescemos e permitimos que o outro também cresça.
todo o sistema cresce. Então, ao mesmo tempo em que atuamos sem agir, nós soltamos as coisas superficial. Então, atuar sem agir é você soltar, é você liberar. Ok, pessoal? Para a gente concluir hoje, nós vamos falar um pouco mais desse soltar. Então, assim, vamos dar uma recapitulada, né? Nós estamos fechando não encerrando, mas isso volta em outros momentos, em outro debate, em outra discussão, que são essas ordens que nós estudamos e nós vimos um pouco aqui, em amiúde, né, em pequenas gotas, nesse período que nós tivemos. Então, essas ordens da ajuda, as 5 percepção, 5 atuações do terapeuta diante de uma constelação, que é importante essa observação, que é tudo diante de um contexto fenomenológico, que é o que o Bert Helling trabalha na constelação. Por isso que a gente, quando está diante de uma constelação, a gente está diante de um mistério, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então, quando monta a constelação, quando os elementos começam a se movimentar, isso começa a vir a informação. A informação vem de maneira e ela também desaparece repentinamente. Então, é importante que o constelador, aqui o terapeuta nesse caso, ou o ajudante, conforme nesse módulo é muito citado, né, ele observe atentamente os elementos que estão num todo e observe também o subsistema que relaciona de cada um com cada um. Observe a linha do tempo, como é que estão montada essa constelação, quem está no presente, quem está no futuro, quem está no passado. Então, quem está no presente é muito comum estar o cliente, a linha do tempo é pelo cliente na constelação com pessoas, e ao lado do cliente está os parceiros, os maridos, os namorados, ao lado do parceiro, normalmente de frente, né? Namorada de frente. Mas está ali o companheiro, os amigos, tudo no presente está ali do lado. À frente estão os filhos. Filho, trabalho, profissão, objetivo, meta, plano, tudo no futuro está para frente. E atrás está a sexualidade que separa dos pais e está os pais atrás com os avós e toda a ancestralidade. Então, na linha do tempo já demarca uma posição. E ali, quando você tem a visualização desse sistema saudável, você observa aquilo que está em desordem. Você observa aquilo que não está, ou quem está excluído, né? Que é uma das ordens da ajuda, que às vezes o ajudante, o terapeuta, o psicoterapeuta não pode descuidar daquela pessoa que traz a solução. E às vezes fica num campo, num movimento em que não consegue chegar a essa pessoa que traz a solução do sistema. Então é interessante que nessa observação procure essa interação com aquela pessoa que pode ter sido excluído, ou aquilo que pode estar desequilibrado, ou que pode estar fora de ordem no sistema. Então observa o sistema num todo, sempre atuando com essas leis, né, que Bert Helling coloca como basilares, além do passado, presente e futuro da linha do tempo, né, vida e morte também. E aí você observa, faz a leitura de cada elemento, de cada subsistema, e depois dessa observação vem a percepção. O que você está percebendo? A distância que um tem do outro, quem está no lugar do pai, quem está fora do lugar, quem está faltando, o que você percebe ali?
onde que está a mãe, onde que está o pai, quem é que entrou primeiro, como é que o cliente está, como está o corpo de cada representante, como está o seu corpo quando você chega perto de um representante do cliente, quando você sente o campo. Então você vai tendo essa percepção de um contexto amplo da constelação que está montada. Depois chega a compreensão, a observação, a percepção e a compreensão. E aí você já monta um quadro diante dessa compreensão. E você já pode conversar com o teu cliente. Ó, eu estou constatando essas pontuações aqui. Isso faz sentido para você? E aí depois, diante dessa percepção, você vai perguntar para os representantes, como é que está esse lugar aqui para você? E aí pergunta diante da hierarquia, conforme cada um foi colocando no campo. O cliente foi colocando no campo, conforme a ordem. E ali, logo em seguida, depois dessa compreensão, você intui. A intuição é o que você vai fazer agora. E aí você precisa, às vezes, de um tempo, alguns minutinhos, para centrar, para entrar no centro, esvaziar-se e o que me vem agora? E aí você sente com o coração o que vai te intuir a você fazer naquele momento. Cada constelação é uma experiência nova e única para você, né? Então é importante que a gente lembre disso também. E é uma experiência que no começo a gente sente um pouco até ameaçado, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então dá um friozinho na barriga assim, dá algo estranho assim, que é assim, de um estado talvez de insegurança, né? Mas é fazendo que a gente vai aprendendo. E depois dessa intuição, aí o terapeuta já começa a ter a ação, né? E entra em sintonia, a intuição é junto com a sintonia, você não chega à compreensão sem observar e sem perceber. E ao mesmo tempo você não vai entrar em sintonia se você não intuir. A intuição já vem da sintonia e da compreensão. Vem um conjunto completo para o qual a constelação vai se desenvolver. E o que é bem interessante é que você tem o seu jeitinho de constelar. É aquilo que a gente falando, né? Bert Helling trouxe um processo, um método, mas esse método ele ficou muito tomou uma dimensão tão diversificada devido a cada abordagem que foi, ou cada perfil de pessoas que foram adotando e trabalhando com esse método. Quer dizer, um psicólogo vai ter uma visão para poder colocar a sua alma numa constelação. Um psicanalista vai ter outra, um físico vai ter outra, um matemático, um engenheiro, um médico, psiquiatra vai ter outra diferente. Então, isso foi criando um estado de evolução. É claro que tem também os exageros, pessoal. A gente não pode deixar de colocar assim também os exageros, né? Que em alguns momentos eu até não me envolvo muito, as pessoas me perguntam, mas fica assim, não dá para poder você dar opinião, porque cada um faz o que acha que deve fazer, não é? Então ele vai ter o núcleo, vai ter o grupo que vai acompanhar e vai se fazer bem para aquele grupo que está acompanhando. Isso aqui é um grande interessante. Então se faz bem, vai e segue, igual o outro apresentou aí. Poxa, me perguntaram uma vez, né, algum tempo aí passado aí, tem uma constelador lá que faz a constelação com os orixás, não sei o quê. O que você acha disso? Eu falei assim, olha, eu não conheço, né?
infelizmente, aquilo que a gente não conhece, a gente não pode dar pitaco, dar opinião. Mas, assim, tem muita coisa que muito floreio, né? Muito florilégio, né? Então, a gente não precisa de ficar soltando fogos, pirotecnia, né? O negócio, às vezes, é direto. Você vê ali uma constelação simples, às vezes traz um resultado tão profundo e a gente vai ficar buscando coisas que não, né? Não sei, né? Aí cada um segue aqui, não estou aqui para falar sobre isso, né? Então a gente viu naquele trabalho bem simples da bênção, do amor e do ódio, como que a gente pode ter um movimento de constelação. Nós vimos também naquela constelação onde a gente pode ter as 3 palavras, né? A constelação da identidade, quem é você, né? De entrar nesse movimento interno, reconectar com o pai e com a mãe. Então são tantos movimentos e nós vamos fazer uma constelação aqui. Vou fazer experiência porque esse mundo também virtual é muita experiência minha e tem algum terapeuta que já está fazendo constelação assim. Cada um que está aí na tela vira representante de alguém que está constelando. Então, por exemplo, a Luzia é a cliente. Aí eu falo assim, Luzia, escolhe quem vai ser teu pai e tua mãe aí. E a Luzia escolhe. Por exemplo, a Vânia é minha mãe. Então a Vânia vai fazer e representar a mãe da Luzia. Quem é o pai? O pai vai ser a Rosemary. A Rosemary vai ser o representante do pai da Luzia. Então a gente começa a entrar no movimento da concentração online para ver o que cada um representa. E pode projetar o sentimento dela no boneco aqui, ó. Então aqui, quando coloca, por exemplo, lá, a Vânia é o pai, a Vânia, qual o melhor lugar para você aqui? Aí a Luzia já colocou ela. Vânia, você é o pai, qual o melhor lugar que você sente que fica aqui no corpo? Aí a Vânia vai sentir e vai colocar, me coloca ali, me coloca aqui. Já não é a Luzia que está colocando, é a Vânia que está colocando. Aí a Rosemary é a mãe. Rosemary, aonde você fica melhor nesse campo aqui? A Rosemary vai trazer a emoção dela para colocar no campo. E aí a gente vai ter uma constelação diferenciada, não é? De uma perspectiva diferente, que para mim também vai ser nova, que eu vi um constelador lá, nem eu vi, a Vânia que viu. A Vânia pesquisa mais do que eu esses negócios. Eu sou meio assim, distraído com isso, né? Se você quiser, eu entro para ajudar também. A Vânia vai até participar para ajudar, né? Não, hoje. Você quer falar agora? Não, quando a gente for fazer, né? Então, quando a gente for fazer, a Vânia vai vir dar um suporte para a gente também aí. Tá ok, pessoal? Então, mais ou menos desse processo. E eu vou colocar para vocês também que a gente vai entrar, quase todo mundo aqui está no boneco também. E se vocês puderem conseguir um casal que deseja fazer a constelação, traga para esse boneco para nossa formação aqui. Tá legal? Vamos fazer uma constelação de casal. Se você quiser também trazer a mãe com o filho para poder constelar, desde que esteja o Zoom para a gente poder fazer, nós vamos constelar também lá na constelação individual. Que eu acho que é bem interessante, né? Tá ok, pessoal? No caso, mãe e filha, para fazer com bonecos, para você fazer e a gente avaliar, é isso? Sim, para a gente poder fazer parte da aula, né? Como é que a gente vai constelar um casal, né? Como que a gente vai constelar um casal? Então é interessante a gente ter uma constelação dessa para ter como Uma base experiência. de partida. Eu sei, Muito então, eu vou legal. partir daqui. Como é que eu vou constelar uma família, pai, mãe e o filho? Porque é interessante quando vem a criança ou a mãe querer
trabalhar a criança e a gente fala assim, bom, eu às vezes até falo assim, ó, eu trabalho, mas eu preciso olhar primeiro para o adulto. Então, às vezes, quando você olha para o adulto, você vê que o problema não é da criança, é do adulto, né? Mas tem uma idade limite, Marcos? Da Para o criança, filho? Para o filho. o filho, É. olha só, é interessante que o filho, pelo menos, assim, tenha uma percepção, mais ou menos uns Não é, no 7 anos. caso maior. Eu estou pensando numa pessoa que eu quero sondar, mas eu acho que a filha já tem 21. Teria problema? Não, não tem problema não. Eu vou sondar então e dou retorno. Tá bom. A idade talvez seria a mínima, né? Porque Mínima que quanto seria, mais, teria que quanto ter um. mais Entendi. criança, quanto mais criança, Mais difícil, né? menos Sim, autonomia ele tem, entendi. né? Tá ótimo. Eu vou sondar e te falo então. Excelente. É, Adorei a ideia. Show. tá? E do casal também. Quem tiver um casal, manda aí que a gente vai fazer. Tá legal, pessoal? Tá bom? Vamos ficar então por hoje, tá ok? Ok, então. Bem? Ok. Boa noite, meninas. Boa noite, Marcos.